Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhores membros do Governo, Winston Churchill disse: a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. No último século assistimos a mudanças históricas ao nível cívico e político que possibilitaram a evolução democrática dos regimes, por oposição aos decrépitos e de má memória sistemas totalitaristas e autoritários. Nos Açores também evoluímos para um regime democrático. Um regime político e social assente em pilares constitucionais que garantem aos cidadãos direitos, liberdades e garantias que jamais podem ser postos em causa por qualquer cidadão e muito menos por qualquer entidade pública ou privada. A lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa, é clara. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, artigo 12, número 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, artigo 13, número 1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. O artigo 26 diz que a todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome, à reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade, da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação. Artigo 26. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, porém, ultimamente, nos Açores, tem havido preocupantes sinais de degeneração para um novo regime, onde o déficit democrático parece ser a regra. Um regime do vale-tudo, um regime da imposição do dever de obediência, um regime da violação do segredo médico, um regime da devassa da vida privada de dados pessoais dos cidadãos, um regime onde o colaboracionismo renasce. É o regime dos comissários políticos e dos colaboracionistas que praticam a bisbilhotice e a devassa da privacidade e da intimidade dos cidadãos. Temos, portanto, um regime que induz intimidação e provoca medo aos açorianos. E, infelizmente, já são vários os exemplos destas ações de perseguição política, alguns deles até já julgados em tribunal, e a região condenada por isso. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um dos mais recentes casos prende-se com o bullying profissional sobre uma inspetora do quadro da Inspeção Administrativa Regional. Esta funcionária apresentou no serviço um certificado de incapacidade temporária para o trabalho, que prontamente foi posto em causa pelo inspetor regional, seu superior hierárquico. Ora, estamos a falar de um jurista que colocou em causa a veracidade da doença e, por conseguinte, a legalidade de um atestado médico e, consequentemente, a capacidade, idoneidade, isenção e seriedade profissional da médica que atestou a doença daquela funcionária pública. O jurista não é um qualquer jurista, é o inspetor regional. Com um golpe de vista, determinou que não havia doença. Farejou uma ação ilegal do médico e mandou instaurar um processo disciplinar à funcionária doente. O queixoso, o dito inspetor da Inspeção Administrativa Regional, diz que a baixa médica que a sua funcionária entregou no serviço é falsa.
porque desconfia que ela quer ir passar férias, nomeadamente celebrar o seu aniversário ao continente com a família. Estávamos em outubro de 2012, Sr. Vice-Presidente. O atestado da entrada ao serviço no dia 2. E logo imediatamente o inspetor regional, repare-se, no dia a seguir, o inspetor regional pede uma junta médica ao delegado de saúde por suspeitar de comportamento fraudulento e de atestado fraudulento. No dia a seguir. E solicita, simultaneamente, que o inspetor regional da saúde intervenha junto da médica e do consultório que atestou a doença. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, prosseguindo o ímpeto persecutório, o inspetor regional ordenou à instrutora do processo disciplinar que pedisse à SATA, imagine-se, dados pessoais de uma passageira e que a SATA, ilegal e vergonhosamente violando todas as regras, forneceu e facultou, mesmo sabendo da oposição desta cidadã. Depois, o Inspetor Regional da Saúde, viola gravemente a lei ao entrar no consultório da referida médica, que seguia a doente, tira fotocópias do processo clínico sem a devida autorização, violando também assim o sigilo médico. Feitas várias diligências no âmbito deste processo, a sua instrutora decide pelo arquivamento. Todavia, entra em ação o subinspetor regional da Inspeção Administrativa Regional, que, na salvaguarda do seu inspetor-chefe e aparentemente aivado do mesmo espírito persecutório, determina, e ouçam bem, afigura-se-me prudente que o processo seja novamente devolvido para que a instrutora, ao abrigo do princípio da obediência, deduza a acusação. Que regime totalitário! Pelo meio, a funcionária apresentou vários problemas de saúde e chegou a ser assistida nos serviços de saúde várias vezes. Esteve mesmo internada. Mas para o senhor inspetor regional, atente-se, o atestado médico foi apenas um estratagema ludibriador da lei, para que essa fosse, mais uma vez, celebrar o aniversário com a família. De acordo com o inspetor regional, em anos anteriores, a funcionária, gozando de prerrogativa legal para se ausentar, havia celebrado o seu aniversário fora da região. Ademais, esta funcionária tinha férias previamente marcadas para a data do seu aniversário. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Francisco César, este é apenas um dos mais recentes casos de perseguição a funcionários públicos na região. Um dos mais recentes, porque todos os dias existem muitos comissários políticos e colaboracionistas que perseguem, ameaçam, coagem, criando um verdadeiro ambiente de intimidação na sociedade açoriana. Após 4 décadas do 25 de Abril, da conquista da liberdade, da democracia e da autonomia, ressurgem sinais perigosos e preocupantes de um retrocesso civilizacional e democrático que julgávamos impossíveis. A ânsia de manter o poder a todo custo cria condições favoráveis ao aparecimento do comportamento de oportunistas de quem não olha a meios para atingir fins. Senhor Presidente, eu gostaria de continuar. Se o deputado Artur Lima está no uso da palavra, pode continuar, se faz favor. Eu gostaria de continuar, Sr. Vice-Presidente. Se o deputado Artur Lima pode continuar a sua intervenção. Eu gostaria de continuar a minha intervenção. Eu estou-lhe a dar a palavra, Sr. Deputado. Pode continuar. E o silêncio da plenária já está em condições para continuar a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Com a convocação deste debate de urgência e a denúncia deste caso, pretendemos ilustrar as ameaças que fazem perigar a nossa democracia. Estão em causa atitudes condenáveis e reprováveis de funcionários de altos cargos da administração pública,
regional e do setor empresarial, nomeadamente da SATA, que devem ser devidamente avaliados pelos seus superiores, devendo ser assacadas as devidas responsabilidades e consequências. É isso que aqui trazemos, que aqui denunciamos e que esperamos seja avaliado. Tais atos só acontecem com este novo governo porque faz manter em funções velhos protagonistas. De renovada maioria em novo governo, a democracia nos Açores vai-se degradando a olhos vistos. Parece que não há cidadão que possa confiar nesta administração pública regional, quando as entidades dessa administração, com atribuição para garantir a legalidade, a isenção e o bom funcionamento da máquina administrativa regional, dão um supremo exemplo da intimidação e da perseguição numa clara, grosseira e boçal violação dos mais elementares direitos dos cidadãos e, consequentemente, do Estado de Direito. Tenho dito. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, eu insisto em recentrar o debate naquilo que é importante. E o senhor vai recentrar-se, faz favor, o debate naquilo que é importante, porque a resposta que o senhor aqui deu, o senhor sabe que a SATA está obrigada a convenções internacionais, que tem que as respeitar, não apenas a um estatuto disciplinar, que não permite o acesso... O Código de Processo Penal permite, sob determinadas circunstâncias, o acesso a dados pessoais. E vou-lhe, por exemplo, ler, que é o que aqui tenho, por exemplo, para o acesso a um consultório de advogado ou de médico, o Código de Processo Penal prevê, tratando-se de a busca em escritório ou advogado ou consultório de médico, ela, sob pena de nulidade, que é o que vai acontecer neste caso, é presidida pessoalmente pelo juiz, o qual avisa previamente o presidente local da Ordem dos Advogados ou dos Médicos, conforme o caso, para que o mesmo ou um seu delegado possa estar presente. Tem regras, Sr. Vice-Presidente. E, como o senhor sabe, até de um outro processo, que decorreu também no âmbito da saúde, curiosamente, a TAP, por exemplo, recusou dar os dados sem a fundamentação e sem a devida determinação e sem o processo legal total, nomeadamente com a intervenção do INAC, que é que regula o transporte aéreo de passageiros. E o senhor sabe que aqueles dados são absolutamente confidenciais. O que é que na palavra confidencial o senhor Vice-Presidente não percebe? Irrevogável. O que é que na palavra... Eu não estou a brincar, senhor Vice-Presidente. Eu estou a falar de coisas sérias, de um Estado de Direito. O irrevogável era a brincar? De um Estado de Direito. O irrevogável era a brincar? Senhor Vice-Presidente, de um Estado de Direito, de devassa da vida privada dos cidadãos, de devassa da vida privada dos cidadãos ao mais alto nível, quer seja no transporte aéreo, quer seja no seu emprego, quer seja na saúde, quer seja onde seja. Neste momento, os cidadãos nos Açores, com estes dois exemplos que o senhor admite, não têm garantias de um Estado de Direito democrático. E é isso que aqui fica em conclusão deste debate, Sr. Vice-Presidente. Nos Açores, e o senhor não conseguiu, tentou ir para o pequeno pormenor. Eu não me interessa as diligências processuais que o senhor fez, e se a senhora estava doente ou não estava, e se estava de férias ou não estava de férias. O que me interessa é o modo legal de acesso e de violação da lei para conseguir meios de prova. Isso é que é grave, Sr. Vice-Presidente. Essa é que é a gravidade. Responsável, o Presidente do Conselho de Administração da SATA, que pessoalmente assina o ofício, em que diz em que dia a senhora fez a reserva, quanto custou o bilhete, que tarifa foi e em que dia vai embarcar, em que dia embarcou e como. Isto é devassa da vida privada pura e simples. Devassa da vida privada. E quantos casos haverão, Sr. Vice-Presidente? Sabe porquê? Porque as pessoas estão indefesas, porque os senhores são prepotentes e, se não lhe aplicam a pena por prova, aplicam por dever de obediência. E depois as pessoas não têm dinheiro para ir para advogados, para se defenderem da vossa prepotência. E então levam os que têm dinheiro, vão para o advogado. E dos casos que eu conheço,
dos que tiveram dinheiro ganharam no advogado a perseguição que os senhores fizeram, nomeadamente no Centro de Saúde de São Roque do Pico, aqui há 6 anos atrás. Ou o senhor já se esqueceu? Os senhores perderam em toda a linha e foi um processo muito semelhante a este, de devassa da vida privada, de devassa de fecheiro clínico, de devassa, e os senhores perderam. Agora, o que é estranho é porque é que os senhores não pediram, aliás, a inspeção em gás, neste relatório que o senhor também refere, omite aquilo que não pode ser revelado publicamente. Omitido uma série de coisas, tenham cuidado de as omitir. Eles não as revelam. No processo disciplinar feito nos Açores, é tudo revelado preto no branco. Aqui não. É tudo omitido. E se isto é uma perícia médica, e se isso é o nome da médica, a especialidade da médica, tudo que são dados pessoais, são omitidos aqui porque tem que ser. É feito com cuidado. Não com o desvelo que é feito nos Açores. E com a prepotência que é feita nos Açores. Mas sabe, Sr. Vice-Presidente, o senhor quer branquear isto. Isto fica, o senhor, violar a lei da privacidade das pessoas no mais ínfimo pormenor. Isso para si não diz nada. Mas para mim diz tudo. E nós, Sr. Vice-Presidente, para nós o caso não fica por aqui. Não fica por aqui porque vamos responsabilizá-los até às últimas instâncias que nos for possível, vamos responsabilizá-los. Porque já aconteceu também noutros casos, Sr. Vice-Presidente, e com esse inspetor regional, em que perdeu em toda a linha, como o senhor também bem se lembra, e esse ainda está a decorrer, mas já perdeu em toda a linha. E, portanto, prepotência, perseguição, violação da lei, dos mais elementares direitos e liberdades e garantias dos cidadãos nos Açores, que os senhores deviam ser o primeiro garante, quando se olhasse para o Governo Regional, dizer ali estamos seguros, ali não há violação da lei, aquela gente defende, cumpre a Constituição, cumpre a lei, mas não, aquela gente viola a Constituição e não cumpre a lei e persegue pessoas e cidadãos quando lhe interessa e quando lhe dá jeito. É o que se passa e profissionais de saúde, neste caso, que são perseguidos por terem passado um simples atestado. E sobre a matéria do atestado, nem sequer vou discuti-la aqui consigo, porque não vale a pena discutir aqui consigo. Porque é outra matéria, quer dizer, quando se vem dizer que não está fundamentado num atestado, essa é doutrina nova, que quando um médico passa um atestado tem que o fundamentar. Essa é doutrina nova. E só quem não é médico é que não sabe. E quem é médico e faz que não sabe, é a pior emenda que o soneto. Mas esquece que está vinculado a um juramento que fez, e está vinculado e não deixou de o ser, e por isso há de ser responsabilizado também. Muito obrigado.